Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez na nossa Santa Casa Santa para estudarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus na luz do Espiritismo. O tema da palestra da noite é Morrer não significa extinguir-se. E para iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura de Santo Agostinho sobre a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos faziam rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vidas, das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Então vamos acerenando os nossos corações, nos conectando com a espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Que as palavras a serem proferidas na noite de hoje sirvam de consolo para cada um de nós, esclarecimento, alívio das nossas dores. Que seja
de uma forma a clarear os nossos caminhos. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. A palavra morte, ela, no dicionário segundo a língua portuguesa, ela tem o seguinte significado: é a interrupção definitiva da vida de um organismo ou também o fim da vida humana. Nossa, nesse sentido, a morte ela é um tanto intrigante, como se ela fosse um mistério, é um dos mistérios que muitas das vezes leva a uma série de questionamentos, leva até revoltas, né? Questionamos por que a gente tem que despedir de alguém que a gente ama, se separar da pessoa que a gente ama. Ou por que tem que ter o nosso fim? Por que vai ter que ter o nosso fim? Então, no entanto, há várias possibilidades que a gente pode pensar sobre a morte, que a gente pode lidar com a morte, refletir sobre a morte. Não só como um momento de dor, de tristeza, de separação. A gente pode pensar na morte de outras formas, como principalmente algo que vai acontecer com todos nós que estamos aqui em vida na Terra. Esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que lidar com a morte. Ela vai acontecer com todos nós. Quem sabe, com as palavras de hoje, aprendendo um pouco mais sobre essa questão da morte, na visão da doutrina espírita que a gente vai falar hoje, quem sabe a gente consegue lidar com esse acontecimento que é implacável na nossa vida, que vai acontecer mesmo. Quem sabe a gente consegue lidar com isso com mais facilidade, né? Que a gente possa encarar a morte de uma forma mais corajosa, que a gente possa encarar a morte de uma forma mais confiante, ou até mesmo mais tranquila, né? Então, para que a gente possa ajudar dessa forma, nessas reflexões sobre a morte, a gente vai iniciar com o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, a primeira parte, no capítulo 1, ele trata sobre o futuro e o nada. Esse é o tema do capítulo 1. E inicia com vários questionamentos que eu resolvi colocar todos aqui nesse momento para a gente refletir, porque são questionamentos que levam à nossa reflexão. O primeiro questionamento é muito interessante e é muito positivo, que ele diz assim: nós vivemos, nós pensamos e agimos. Isso é muito positivo, né? Nós vivemos, pensamos e agimos. Como isso é positivo, é o que funciona a nossa vida, né? Mas ele continua: nós morremos. E é uma das certezas que a gente tem na vida. E se nós morremos, vamos deixar a Terra? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? O que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou nos extinguiremos? Deixamos de existir? Ser ou não ser? Para sempre ou para nunca? Viveremos eternamente? Ou tudo se acabará sem o retorno? Então, Allan Kardec coloca essas questões logo no início do capítulo 1 do livro Céu e Inferno. E vale a pena pensar sobre isso? Vale a pena? Sim, vale muito a pena. Muito a pena. Porque a todo instante, multidões, milhões de pessoas a todo instante, né, em todas as partes do mundo, tem pessoas deixando o planeta Terra. Tem pessoas deixando esse envoltório carnal. Tem pessoas, então, passando por esse processo de morte do corpo físico. E aí pode gerar uma série de questões, tanto para quem está indo quanto para quem fica, né? Gera uma série de perguntas e às vezes essas perguntas em muitos momentos ficam sem respostas. Mas será que a gente tem resposta para algumas delas, né? O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, ele trata do retorno da vida corpórea à vida espiritual. É muito interessante esse capítulo 3 e ele responde muito dessas questões. E Allan Kardec ele começa a questionar sobre a alma após a morte.
Então, na pergunta 149, questionando o que acontece com a alma após a morte, a espiritualidade responde para Kardec. E a espiritualidade diz o seguinte: a alma volta a ser espírito. Então, aquela alma encarnada que deixou o envoltório carnal, ela volta a ser espírito. Quer dizer, ela volta ao mundo espiritual. Ao mundo dos espíritos era aquele mundo que ela tinha deixado antes de voltar aqui para a Terra. Então, ela volta a ser espírito. E na pergunta 150, Kardec questiona sobre a individualidade da alma. E a resposta é sim. Não perdemos a nossa individualidade. Somos espíritos individuais, assim como somos seres individuais. Então, quando retornamos ao mundo dos espíritos, retornamos como seres individuais. E na pergunta 151, ele continua a questionar o que a alma leva consigo neste momento da morte do corpo físico, que a alma retorna para o mundo espiritual. Então, o que a alma leva consigo? A espiritualidade responde de uma forma muito interessante. Diz assim: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Ou seja, o que vamos levar? A lembrança, o desejo que temos para irmos a um mundo melhor. Só que, infelizmente, às vezes essa lembrança, ela é cheia de amargura. Às vezes é muito triste essa lembrança, principalmente de acordo com o que nós fizemos aqui no planeta. Porque daí vamos perceber que para se aproximar, para ir para esse mundo melhor, está muito distante de acordo com as ações que nós fizemos. Então, na pergunta 154, Kardec ainda questiona sobre a vida eterna. Como podemos entender a vida eterna? Aí os espíritos dizem o seguinte: a vida do espírito é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, a nossa vida aqui ela é passageira. A vida espiritual é eterna. Então, quando a gente deixa esse corpo físico, a alma retorna à sua vida eterna. E é muito interessante tudo isso, porque a gente pode perceber que a alma não poupa, a morte não poupa ninguém. A morte não poupa ninguém. Para morrer, basta a gente estar vivo, né? Mas para alguns aparece de uma forma inesperada, que parece que a morte não tem nenhuma consideração e vai levando e nos deixa até meio atordoado, né? E a morte, ela ocorre em qualquer pessoa, seja pobre, seja rico, seja indigente, seja famoso, aqueles fetos que ainda estão no útero da mãe, ou aquelas crianças em idade tão pequena, ou nos jovens, nos adultos, nos idosos. Ela pode ocorrer repentinamente em pessoas sadias ou em pessoas que estão doentes e aquelas doenças se arrastam longo de tempo de uma forma dolorosa, triste, difícil. Pode ocorrer por fenômenos naturais, ou vítimas de violência urbana, ou numa guerra, ou alguma revolução, ou atos de terrorismo, suicídios, epidemias ou pandemias. Pode ocorrer de qualquer uma das formas. A única condição de morrer é viver. Mas, conforme o livro Reencontro da Vida, que é este livro aqui, de Divaldo Franco, né, por Manuel Filomeno de Miranda, que é o livro que tem como base as palavras de hoje, tá? Conforme esse livro, Divaldo, ele coloca que a morte é necessária. Nossa, que dificuldade é essa, né? É necessária a morte. Ele coloca assim, que a morte é necessária para a renovação do planeta, renovação da humanidade.
Então a morte é necessária para a renovação. Mas às vezes a gente acha que ocorre de forma aleatória. Vamos pensar nessa pandemia? Eu tenho colegas que entraram na UTI ao mesmo tempo, com o mesmo problema de saúde. Um parecia que estava tão grave, a outra, sabe? E de repente uma desencarna e a outra recupera. Nossa, pareceu aleatório, né? Entraram na mesma condição e pareceu aleatório. E assim com tantos outros casos, parece que é aleatório, mas não é aleatório. Nada acontece por acaso. Está sempre obedecendo às leis divinas, às leis naturais. A morte, ela não ocorre aleatoriamente. Ela está sempre obedecendo às leis divinas, porque ela está sempre ligada ao progresso e às transformações contínuas. Lembra que é necessário morrer para renovar? Então essas transformações contínuas é que a morte está ligada. Então ela é necessária e não ocorre de forma aleatória. E ainda, a morte, em alguns momentos, a gente pode até achar que ela é benfeitora. Como assim, Keila? Falar que a morte é benfeitora? Sabe aquele momento que a gente fala para uma pessoa, nossa, ele morreu, mas ele descansou, né? Porque parece que liberta escravos de condições dificílimas. Parece que a morte, ela vem libertar de uma condição de dor e desalento, de doenças que se arrastam com dor, sofrimento, aflição. E naquele momento a gente fala, nossa, descansou, né? E aí, todos nós, quando nós nascemos, nós já temos um encontro marcado com o nosso momento do desencarne, da morte. Nós já estamos destinados ao encontro com a morte. E devemos estar preparados para esse momento. Nós devemos estar prontos quando esse momento chegar. Keila, que maluquice é essa? Você fala que eu tenho que de repente escolher caixão, música fúnebre, como é isso? Não é dessa preparação que eu estou falando e que Divaldo trouxe para nós. Não é dessa preparação. Ele fala o seguinte, que devemos estar preparados para o reencontro com a vida, porque nós precisamos considerar que a morte é a vida em toda a sua plenitude. Meu Deus, que maluquice é essa? Como que a morte é vida em toda a sua plenitude? Sim, é isso mesmo, elas não são antagonistas, morte e vida, não é. Divaldo, ele diz o seguinte, ele traz exatamente o tema da palestra. Morrer não significa extinguir-se, é transferir de uma situação vibratória para outra. Mas qual é a situação vibratória que eu vou ser transferida? Qual vai ser? Vai depender de como eu vivi. Vai depender das minhas ações que eu executei aqui. Que essa transformação ou essa situação vibratória que eu vou me transferir, que ela possa ser mais pungente, que tenha mais força, mais possante, mais forte, mais robusta, mais grandiosa, mais próxima de Deus, né? Porque a morte, ela precisa ser desmistificada. Ela é um fenômeno natural em torno do nosso corpo físico. Os fenômenos orgânicos vai se cessando, vai deixando de existir e vai desagregando o nosso corpo físico e aí, de alguma forma, ocorre o término da existência do ser. De alguma forma, deixa de existir aquele corpo físico. Contudo, precisamos compreender com as nossas construções mentais, ou seja, tudo aquilo que a gente constrói no nosso dia a dia, o que a gente pensa, o que a gente age, o que a gente faz, essas construções mentais durante a nossa vida física aqui, todas as construções mentais, elas vão ser transferidas para o nosso perispírito, para o nosso elo entre o corpo e o espírito.
Esse perispírito é como se fosse um arquivo de todas essas sensações. Então é mais ou menos assim. Se eu tiver mais atitude de amor, gratidão, alegria, é isso que vai estar registrado ali. Mas se eu tiver mágoa, dor, tristeza, culpa, é o que vai estar registrado ali no perispírito. É a minha construção mental. É isso que vai estar ali ligado no meu perispírito. Então a morte, ela não produz efeito mágico em ninguém. Ninguém de súbito morre e se torna anjo ou demônio. Ninguém. Morre-se como se vive. Se desperta para o corpo espiritual com os conteúdos armazenados ao longo dessas construções mentais que nós fizemos. Então, é mais ou menos assim. Construímos no nosso dia a dia, de repente, pensamentos negativos. Pensamento negativo que incomoda, que gera atitudes de reclamação, né? Porque se a gente tem muito pensamento negativo, a gente reclama muito. E aí essas reclamações geram o quê? Insatisfação. Então, se o meu dia a dia está fazendo construção mental de algo negativo, isso vai virar hábito, isso vai virar rotina e eu vou levar isso comigo. E aí, às vezes, ao invés de satisfação, de alegria, de contentamento, eu vou levar comigo tristeza, dor, insatisfação. Então, André Luiz, no livro Mundo Maior, ele refere que a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas para o mal. Se a gente cultivar a inteligência voltada para o mal, após a nossa morte do corpo físico, nós vamos manter isso no nosso perispírito. Então, esse duelo que a gente faz entre o bem e o mal das nossas atitudes aqui na Terra, que a gente fica, parece que duelando entre uma atitude boa e uma atitude ruim, isso também vai acontecer na espiritualidade. Então, por esse motivo, nós precisamos ampliar as nossas informações sobre o mundo espiritual. A Casa Espírita é um excelente lugar sobre isso, as leituras edificantes, né? Então, um atendimento fraterno, né? Então, a gente precisa ampliar as nossas informações sobre o mundo espiritual, sobre as leis divinas ou naturais, a lei de causa e efeito, porque realmente, ao desencarnar, a gente precisa conseguir se libertar do corpo, porque se libertar de tudo que nos liga à matéria. Porque tem pessoas que desencarnam e não conseguem se desligar. Fica preso. Porque o que cultivou foi só cultuou o corpo, as coisas materiais, aí não desliga. Aí não consegue fazer esse desencarne total porque fica ligado ao mundo material. O homem e a mulher de bem, homem e mulher do bem, eles vivem consoante a lei de Deus. Eles vivem cumprindo a lei divina. Essas pessoas mergulham no corpo, mergulham na vida física e se liberta com facilidade. Lá no Evangelho tem o texto do homem de bem. Quais são as atitudes do homem de bem? Isso pode nos clarear o entendimento. O hábito dos pensamentos edificantes, a conduta correta, as ações no bem, aquelas ações que a gente cultiva com esforço, porque não é fácil estar todo sábado lá no Liberdade, junto das crianças, num trabalho social de atenção e carinho, e fazendo a sopa, não é fácil, mas é o esforço, porque com aquilo a gente aprende com as diferenças, a gente renova as nossas atitudes, a gente está se doando naquele momento. E tantos outros trabalhos sociais que fazemos por amor e não esperando algo em troca, mas é o esforço físico para que seja executado. Então torna-se imprescindível essas atitudes no bem para ter um desencarne feliz, um despertar mais tranquilo, mais compensado.
É dever de todos nós que já despertamos para Jesus, que já despertamos para essa consciência no bem, ajudar a humanidade e todos aqueles que estão próximos de nós. Kardec já disse, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então é o nosso papel. André Luiz ainda, ele refere que milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil de entendimento. Ou seja, sabe aquela fase que acha que todo mundo é culpado pelos seus problemas, menos você? Que você não precisa fazer nada, que os outros é que é culpado? E aí não tem ânimo para se esforçar para a melhoria própria. E a lei do progresso fica estagnada. Mas cada um de nós tem um convite, um exame para a autoconsciência, para liberar-se da culpa, para evoluir mediante o esforço pessoal. Esse esforço é intransferível, inadiável. Ninguém fará para nós. Ninguém. Nós não podemos aguardar o céu menosprezando nossas ações aqui na terra. Isso é obra de insensatez, André Luiz nos coloca. Nós precisamos nos harmonizar em Jesus Cristo a fim de equilibrarmos a nossa existência aqui na Terra. Olha a importância de Jesus na nossa vida. Então, João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus jamais nos abandona e nos deu a oportunidade de Jesus vir aqui na terra e mostrar para nós o caminho. E Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele disse ainda: brilhe a vossa luz. E aí eu lembro do fenômeno da transfiguração. No fenômeno da transfiguração, que primeiro na Bíblia, lá no Êxodo, fala de Moisés no fenômeno de transfiguração. Moisés, então ele passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, em contato com a espiritualidade maior, e transcreveu na tábua da lei os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, depois de todo aquele tempo que ele ficou lá, os filhos de Israel não conseguiam olhar para Moisés, porque brilhava, resplandecia da sua pele esse contato que ele teve com a espiritualidade. Os 10 mandamentos que contribuíram muito para a evolução daquele povo naquele momento. Foi muito importante. Moisés deixou brilhar a vossa luz. Ele cumpriu com a missão dele naquela existência. E aí eu lembro da transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus no Monte Tambor foi vista pelo apóstolo Pedro, Tiago e João. E aí Mateus fala que naquele momento, o rosto de Jesus resplandecia o sol, era forte, as suas vestes eram brancas como a luz. Ainda o evangelista João, ele diz o seguinte, que vimos a sua glória, como a glória do Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Talvez foi a única vez que Jesus permitiu que vissem realmente o Espírito perfeito que ele era. Toda aquela luz que ele resplandecia, porque Jesus ele trabalhava com humildade. Jesus mais agiu do que falou, ele nos exemplificou. E ele veio com um propósito na sua existência, que era para ensinar o amor. Que éramos para trabalhar o amor, para viver através do amor. E ele foi tão sábio, mas tão sábio, que ele foi capaz até de nos erguer, dizendo assim: brilhe a vossa luz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. E Jesus ainda foi capaz de atos de humildade, de humildade e compaixão imensa, onde ele dizia assim: Pai, lá na cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então,
O que estamos fazendo para brilhar a nossa luz? Quando mostraremos a nossa face brilhante? Algumas pessoas podem me dizer assim, eu não estou dizendo exatamente da transfiguração, né? Mas eu estou dizendo de algo que pode transformar em nós todos os dias. E aí, de repente, alguém pode me dizer assim, quando eu morrer eu vou virar anjo. Jesus já morreu na cruz pelos meus pecados. Então já está tudo certo. Será? Jesus realmente é o nosso modelo e guia. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, mas nós precisamos seguir os passos de Jesus, os seus exemplos de amor, de humildade, né? De compaixão, de atitude no bem, né? Compreender que a nossa vida é imperecível, a vida jamais perece, jamais acaba, somos espíritos eternos. A vida vai seguir o seu curso de forma infinita. Então nós podemos vencer as nossas imposições, nós podemos nos purificar, nós poderemos cultivar a santidade em nós. Cultivar a santidade em nós é cultuar, é trabalhar as nossas virtudes. Então, aí sim nós vamos mostrar a face transfigurada para a alegria, nós vamos traduzir essa alegria na gratidão pela vida, nós vamos fazer brilhar o amor, a tolerância, né? E o perdão, atitudes pacificadoras. E Chico Xavier nos disse, vamos viver sabendo que um dia nós vamos morrer, mas vamos morrer como quem soube viver direito. Então, se somos filhos de Deus, colocados aqui na Terra, nós somos filhos de Deus, colocados aqui na Terra para alcançar as estrelas, para seguir a lei do progresso. E para concluir, a morte é uma realidade, realmente não foge de ninguém, ela é uma realidade. Mas o reencontro com a vida maior é a grande realidade para a qual devemos estar preparados. Então, nós estamos aqui de passagem. É um estágio da nossa evolução. Então, vamos progredir e evoluir na lei do progresso, encontrando então, fazendo esse reencontro com a vida. Gratidão a Deus pela oportunidade. Vamos acerenar os nossos corações, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que todas as águas, aquelas que foram colocadas durante a palestra em nossas casas, que a espiritualidade maior jorre luz, claridade, harmonia, e que possamos neste momento consolar os corações, envolvendo a cada um de nós com o manto sagrado de Jesus e de Maria. Graças a Deus, que assim seja.